estabelecem uma espécie de conexão entre esse reino e os sentidos humanos. As substâncias calóricas desse reino fluem e refluem através dos germes sensoriais humanos, de modo que o ser humano adquire no Sol uma espécie de percepção do reino inferior situado fora dele. Trata-se, naturalmente, apenas de uma percepção confusa, correspondendo inteiramente à consciência saturnina nebulosa referida acima. Ela é essencialmente constituída de diversos efeitos calóricos. Tudo o que se descreveu sobre a época mediana da evolução solar dura algum tempo. Então advém novamente um intervalo de repouso, após o qual as atividades anteriores prosseguem da mesma forma, até um momento da evolução em que o corpo etérico humano está maduro o suficiente para se iniciar um trabalho conjunto dos filhos da vida, anjos, e dos espíritos da harmonia, querubins. A consciência suprassensível se apresentam, dentro do ser humano, manifestações comparáveis a percepções gustativas que, para o exterior, se expressam como sons. Algo semelhante já foi mencionado quanto ao ciclo saturnino. Só que aqui, no Sol, tudo isso é mais interiorizado no ser humano, é inteiramente vida autônoma. Os filhos da vida adquirem, desse modo, aquela nebulosa consciência magética que os espíritos do fogo haviam alcançado em Saturno. Nisso, os espíritos da harmonia, os querubins, são seus auxiliares. São eles que, de fato, contemplam espiritualmente o que se desenrola agora dentro da evolução solar, só que renunciam a todos os frutos dessa contemplação, a sensação das imagens plenas de sabedoria que ali surgem, introduzindo-as como grandiosas manifestações mágicas na consciência onírica dos filhos da vida. Estes, por sua vez, introduzem tais figuras de sua visão no corpo etérico do homem, de modo que este alcança graus cada vez mais elevados de evolução. Novamente surge um intervalo de repouso após o qual tudo emerge do sono cósmico, e após certo lapso de tempo o ser humano está amadurecido o suficiente para movimentar forças próprias. Trata-se das mesmas que, durante a última época do período saturnino, afluíram para esse ser humano por intermédio dos tronos. Agora esse ser humano passa a desenvolver-se numa vida interior, cuja manifestação à consciência é comparável a uma percepção olfativa interna. Para o exterior, no entanto, em direção ao espaço cósmico, esse ser humano manifesta-se como uma personalidade, contudo não dirigida por um eu interior. Ela parece muito mais uma planta atuando como personalidade. Já foi dito que no final da evolução saturnina a personalidade se manifesta como uma máquina. E assim como aí se desenvolveu o primeiro germe de algo que ainda é apenas embrionário mesmo no homem atual, ou seja, o homem-espírito, Atma, aqui é igualmente elaborado um primeiro germe do espírito vital, Buddhi. Decorrido algum tempo nesse processo, inicia-se novamente um intervalo de repouso. Tal qual nos anteriores casos semelhantes, após essa pausa a atividade do ser humano prossegue durante certo período. Surgem então condições que se manifestam como uma nova intervenção dos espíritos da sabedoria. Por meio dela o ser humano se torna capaz de experimentar os primeiros indícios de simpatia e antipatia em relação ao seu ambiente. Não se trata, porém, de qualquer sensação real, mas de algo precursor da sensação, pois a atividade vital interior, que em suas manifestações foi caracterizada como percepções olfativas, expressa-se para o exterior como uma espécie de linguagem primitiva. Se interiormente é percebido um odor simpático, ou também um sabor, um cintilar, o ser humano exterioriza por meio de um som. E algo semelhante ocorre no caso de uma percepção interior não simpática. É realmente por meio de todos os processos descritos que se chega a alcançar o verdadeiro sentido da evolução solar para o ser humano. Este atingiu um grau superior de consciência frente à consciência saturnina. Trata-se da consciência do sono. Depois de algum tempo,
Chega também o ponto evolutivo em que os seres superiores relacionados com o grau solar devem passar para outras esferas a fim de elaborar o que adquiriram para si mesmos graças à sua atuação sobre o próprio ser humano. Inicia-se um longo intervalo de repouso, como aquele entre a evolução saturnina e a solar. Tudo o que foi aprimorado no Sol passa a um estado comparável ao da planta, quando suas forças de crescimento repousam na semente. Mas assim como essas forças de crescimento vêm novamente para a luz do dia numa nova planta, após o intervalo de repouso tudo o que era vida no Sol também emerge do seio cósmico e inicia uma nova existência planetária. Para se compreender bem o sentido de tal intervalo de repouso, desse sono cósmico, basta dirigir o olhar espiritual para uma das espécies de entidades mencionadas, como por exemplo os espíritos da sabedoria. Em Saturno eles não estavam evoluídos o suficiente para poder fazer emanar de si um corpo etérico, tendo sido apenas preparados para isso por meio das experiências vividas em Saturno. Durante a pausa, transformam em faculdade real o que apenas havia sido preparado neles. Assim sendo, no Sol encontram-se suficientemente evoluídos para fazer a vida emanar de si mesmos e dotar o ser humano com um corpo vital próprio. A evolução lunar. Depois do intervalo de repouso, o que antes era Sol emerge novamente do sono cósmico, ou seja, volta a ser perceptível as forças espirituais videntes, para as quais anteriormente era observável e havia desaparecido durante o intervalo de repouso. Agora, porém, no ser planetário recém-surgido, que deve ser designado como Lua, não devendo ser confundido com seu fragmento, o atual satélite da Terra, mostra-se uma dualidade. Em primeiro lugar, o que se havia separado durante o ciclo solar como novo Saturno está novamente incluído no novo ser planetário, pois durante o intervalo de repouso esse Saturno se uniu novamente ao Sol. Tudo que se encontrava no primeiro Saturno reaparece logo como uma única formação cósmica. Em segundo lugar, os corpos etéricos humanos formados no Sol foram absorvidos, durante o intervalo de repouso, por algo como uma espécie de envoltório espiritual do planeta. Nesse momento, portanto, eles não aparecem unidos aos corpos humanos físicos correspondentes, que a princípio se apresentam de modo autônomo. É bem verdade que trazem em si tudo o que for elaborado neles em Saturno e no Sol, mas carecem de corpo etérico ou vital. Aliás, não podem incorporar esse corpo etérico, pois durante o intervalo de repouso este passou por uma evolução a qual eles ainda não estão adaptados. O que ocorre no início do ciclo lunar, para possibilitar essa adaptação, é inicialmente uma nova repetição dos fatos saturninos. O ser humano físico recapitula então os níveis da evolução saturnina, só que sob condições completamente diferentes. Em Saturno atuavam nele apenas as forças de um corpo calórico, mas agora estão presentes também aquelas do corpo gaseiforme elaborado mais tarde. Estas últimas, contudo, não aparecem imediatamente no início da evolução lunar. Tudo ocorre como se o ser humano consistisse apenas em substância calórica e, dentro dela, as forças gasosas dormitassem. Chega então um tempo em que estas se manifestam em seus primeiros indícios. E, por último, na fase final da repetição saturnina, o ser humano já se apresenta como durante seu vivo estado solar. Contudo, toda essa vida ainda se mostra como aparência. Primeiramente ocorre um intervalo de repouso, análogo às breves pausas durante a evolução solar. Logo se inicia novamente a instilação do corpo etérico, para o qual o corpo físico já foi amadurecido. Essa instilação se processa, tal como na recapitulação de Saturno, em 3 épocas distintas entre si. Durante a segunda dessas épocas, o ser humano se encontra tão adaptado às novas condições lunares que os espíritos do movimento podem fazer uso da faculdade adquirida, que consiste em fazer afluir para o ser humano o corpo astral, emanado de sua própria entidade. Eles se prepararam para essa tarefa durante a evolução solar,
E mais tarde, no intervalo de repouso entre o Sol e a Lua, transformaram essa preparação na faculdade já citada. Essa instilação dura também algum tempo, ocorrendo então uma das pequenas pausas. Depois disso a instilação prossegue, até que os espíritos da forma iniciam sua atividade. Pelo fato de os espíritos do movimento fazerem afluir o corpo astral para o ser humano, este adquire as primeiras qualidades anímicas. Os processos que se desenvolvem nele em virtude da posse de um corpo etérico, e que na evolução solar ainda eram processos vegetativos, começam a despertar sensações de prazer ou de desagrado. No entanto, esses processos continuam sendo apenas um fluxo e refluxo interior alternado de prazer e desprazer, até que os espíritos da forma intervêm. Então esses sentimentos cambiantes se transformam de maneira a surgir, no ser humano, o que se pode considerar o primeiro indício do desejo, da cobiça. O ser aspira a uma repetição daquilo que uma vez proporcionou prazer, procurando evitar o que foi sentido como antipático. Como, no entanto, os espíritos da forma não entregam sua própria natureza ao ser humano, mas apenas fazem suas energias afluir e refluir, o desejo carece de profundidade e de autonomia. Ele é dirigido pelos espíritos da forma, apresentando-se com um caráter instintivo. Em Saturno o corpo físico do ser humano era um corpo calórico, no Sol ocorreu uma condensação em estado gasoso ou ar. Ora, como durante a evolução lunar aflui o elemento astral, em certo momento o físico adquire um novo grau de condensação, atingindo um estado comparável ao atual estado líquido. Pode-se designar esse estado como água, contudo, não se trata da nossa água atual, mas de qualquer forma líquida de existência. O corpo físico humano adquire então, gradualmente, uma forma composta por 3 configurações substanciais. A mais densa é um corpo aquoso atravessado por correntes aéreas, sendo tudo permeado por efeitos calóricos. Ora, também no ciclo solar nem todas as formações atingem a plena maturidade adequada. Por isso, na Lua se encontram tanto formações situadas apenas no nível saturnino quanto outras que só atingiram o nível solar. Assim surgem, ao lado do reino humano normalmente evoluído, outros 2 reinos. Um deles consiste em seres que se retardaram no nível saturnino, possuindo por isso apenas um corpo físico, sendo esse reino incapaz, também na Lua, de ser portador de um corpo vital independente. Esse é o reino lunar mais inferior. Um segundo reino consiste em seres que se retardaram no nível solar, não se tornando por isso maduros para agregar a si, na Lua, um corpo astral independente. Eles formam um reino intermediário entre o recém-mencionado e o reino humano normalmente evoluído. No entanto, ocorre também algo diverso. As substâncias como as forças calóricas e aquelas como as forças aéreas impregnam também os seres humanos. É por esse motivo que, na Lua, estes trazem em si uma natureza saturnina e uma solar. Com isso sobreveio à natureza humana uma espécie de cisão, graças à qual, uma vez iniciada a atividade dos espíritos da forma, é provocado algo importantíssimo no âmbito da evolução lunar. Inicia-se aí uma divisão no corpo cósmico lunar. Uma parte de suas substâncias e seres se separa dos demais, de um corpo cósmico formam-se 2. Num deles estabelecem sua morada certas entidades superiores, antes mais intimamente unidas ao corpo cósmico unitário. O outro, por sua vez, é ocupado pelo ser humano, pelos 2 remos inferiores caracterizados anteriormente e por certas entidades superiores que não se transportaram ao primeiro corpo cósmicos. O primeiro dos 2 corpos cósmicos, com os seres superiores, parece um só renascido, porém mais sutil. O outro é agora a neoformação propriamente dita, a antiga Lua, terceira encarnação planetária da Terra depois das encarnações saturnina e solar. Das substâncias formadas na Lua o novo Sol renascido leva consigo, ao separar-se, apenas o calor e o ar. No que restou como Lua encontra-se,
Além dessas duas substâncias, também o estado líquido. Com essa separação se consegue fazer com que as entidades emigradas com o novo Sol não sejam detidas, em sua evolução posterior, pelas entidades lunares mais densas, podendo assim prosseguir desimpedidas em seu próprio desenvolvimento. Com isso elas adquirem uma força bem maior para atuar, a partir de seu Sol, sobre os seres lunares. Também estes adquirem, assim, novas possibilidades evolutivas. A eles ficaram principalmente unidos os espíritos da forma, que consolidaram a natureza dos desejos e cobiças. Esta se expressa gradualmente numa nova condensação do corpo físico do ser humano. O elemento antes meramente líquido desse corpo assume uma forma viscosa, e de maneira análoga condensam-se também as formações aéreas e calóricas. Processos similares produzem-se igualmente nos dois reinos inferiores. O fato de o corpo lunar ter se separado do corpo solar faz com que o primeiro se relacione com o segundo do mesmo modo como outrora o fazia Saturno com toda a evolução cósmica circundante. O corpo saturnino fora formado do corpo dos espíritos da vontade, os tronos. Sua substância refletia no espaço cósmico todas as vivências das mencionadas entidades espirituais ao seu redor, e, em virtude dos processos seguintes, essa reflexão despertou gradualmente para uma vida autônoma. Aliás, toda a evolução consiste no seguinte: primeiro, uma essência independente se separa da vida circundante, depois o ambiente se imprime no ente segregado como que por reflexo, e finalmente esse ente segregado prossegue evoluindo independentemente. Assim, também o corpo lunar se separou do corpo solar, refletindo inicialmente a vida deste. Se nada mais houvesse sucedido, ocorreria o seguinte processo cósmico: haveria um corpo solar onde certas entidades espirituais, a ele adaptadas, teriam suas vivências nos elementos calórico e aéreo. Frente a esse corpo solar existiria um corpo lunar, onde outros seres se desenvolveriam conjuntamente com a vida calórica, aérea e aquática. O progresso da incorporação solar para a incorporação lunar consistiria no fato de os seres solares terem diante de si sua própria vida como que refletida pelos processos lunares, podendo desfrutar dela, o que ainda lhes era impossível durante a etapa solar. Os fatos, porém, não ficaram nesse processo evolutivo. Sucedeu algo que, para toda a evolução ulterior, foi da mais profunda importância. Certas entidades, adaptadas ao corpo lunar, apoderam-se do elemento volitivo à sua disposição, herança dos tronos, e com isso desenvolveram uma vida própria, que se estrutura independentemente da vida solar. Ao lado das experiências da Lua, submetidas unicamente à influência solar, surgem experiências lunares independentes, algo como estados de sublevação ou rebelião contra os seres solares. E os diversos reinos surgidos no Sol e na Lua, principalmente o reino dos antepassados do homem, são afetados por essa situação. Com isso o corpo lunar encerra em si, espiritual e materialmente, duas espécies de vida, uma estreitamente ligada à vida solar e outra que divergiu desta e segue um caminho independente. Essa articulação em dois tipos de vida se expressa em todos os processos seguintes da incorporação lunar. O que se apresenta à consciência suprassensível, com relação a este período evolutivo, pode ser caracterizado com as seguintes imagens. Todo o conjunto da massa lunar é formado por uma substância semiviva que se encontra num movimento ora lento, ora rápido. Não se trata ainda de massa mineral, no sentido das rochas e componentes terrestres sobre os quais caminha o homem atual. Caberia falar de um reino mineral vegetal, só que é preciso imaginar todo o corpo básico da Lua consistindo nessa substância mineral vegetal, do mesmo modo como atualmente a Terra consiste em rochas, solo cultivável, etc. Assim como atualmente se amontoam massas rochosas, também se depositavam na massa lunar partes mais sólidas,
comparáveis a estruturas lenhosas ou a formações córneas. E assim como agora crescem vegetais do solo mineral, o solo lunar era coberto e permeado por um segundo reino, composto por uma espécie de animais vegetais. Sua substância era mais branda do que a massa básica e mais móvel em si. Qual um mar viscoso, esse reino se estendia sobre o outro. Quanto ao próprio homem, cabe designá-lo como homem-animal. Ele possuía em sua natureza os componentes dos outros dois reinos. Porém, sua entidade estava completamente impregnada por um corpo etérico e um corpo astral, sobre os quais atuavam forças das entidades superiores, emanadas do Sol segregado. Assim era enobrecida sua estrutura. Enquanto os espíritos da forma lhe davam uma estrutura que o adaptava à existência lunar, os espíritos solares faziam dele uma entidade que transcendia essa vida. Com as faculdades presenteadas por esses espíritos, ele possuía força para aperfeiçoar sua própria natureza, elevando a um nível superior de evolução tudo o que guardava afinidade com os reinos inferiores. Vistos espiritualmente, os processos em questão podem ser descritos da seguinte maneira. O precursor do homem havia sido enobrecido por entidades dissidentes em relação ao reino solar. Esse enobrecimento se estendia sobretudo ao que era vivenciado no elemento líquido. Sobre este elemento, os seres solares, soberanos nos elementos calóricos e aéreos, haviam exercido influência mínima. Disto resultou, para o precursor do homem, que duas espécies de entidades passaram a atuar em sua natureza. Uma parte dessa natureza estava inteiramente permeada pelas atividades dos seres solares, enquanto na outra atuavam seres lunares dissidentes. Por esse motivo, a última parte era mais independente do que a primeira. Na primeira só podiam surgir estados de consciência em que viviam os seres solares. Na última vivia uma espécie de consciência cósmica análoga do ciclo saturnino, só que agora em nível mais elevado. Desse modo o antepassado do homem via a si próprio como uma imagem do universo, enquanto sua parte solar se sentia apenas como uma imagem do Sol. Então essas duas entidades travaram na natureza humana uma espécie de luta. Por influência das entidades solares, firmou-se para essa luta um acordo pelo qual a natureza material, que possibilitava a consciência cósmica independente, tornou-se frágil, perecível. E assim, de tempos em tempos essa parte da natureza humana teve de ser eliminada. Durante a eliminação e algum tempo depois, o antepassado do homem era um ser meramente dependente da influência solar. Sua consciência não era autônoma. Nela o homem vivia inteiramente entregue à vida solar. Depois se renovava a parte lunar independente. Após algum tempo, esse processo sempre se repetia. Assim, pois, na lua o antepassado do homem vivia em estados alternados de consciência mais clara e mais obscura, sendo essa alternância acompanhada por uma mudança de seu ser no tocante à substância. De tempos em tempos ele se desfazia de seu corpo lunar, retomando mais tarde. Do ponto de vista físico, os reinos lunares apresentam grande variedade. Os vegetais minerais, os animais vegetais e os homens animais diferem segundo os grupos. Isto será compreensível considerando-se que, devido ao retardamento das formações em cada etapa anterior da evolução, incorporaram-se formas com as mais diversas qualidades. Há formações que ainda exibem as propriedades iniciais de Saturno, outras do período mediano desse corpo cósmico e outras do final. O mesmo ocorre em todas as etapas evolutivas do Sol. E assim como ficam para trás as formações relacionadas com o corpo cósmico em contínua evolução, o mesmo ocorre com certas entidades relacionadas com essa evolução. Pelo desenvolvimento progressivo até a Lua, já surgiu uma série de graus de tais entidades. Aí existem espíritos da personalidade que mesmo no Sul não alcançaram seu nível humano, enquanto outros recuperaram a perda e ascenderam ao grau da humanidade. Também um certo número dos espíritos do fogo, os quais deveriam ter se tornado homens no Sol, ficou para trás.
Tal como na evolução solar, certos espíritos da personalidade retardatários saíram do corpo solar e fizeram Saturno ressurgir como um novo corpo cósmico específico. Ocorre também que no curso da evolução lunar as entidades acima caracterizadas se retiram para corpos cósmicos específicos. Até agora foi abordada apenas a divisão entre o Sol e a Lua. No entanto, pelos motivos citados, também outras formações cósmicas se separam do corpo lunar surgido após a grande pausa entre o Sol e a Lua. Depois de algum tempo, observa-se um sistema de corpos cósmicos cujo mais avançado participante deve ser chamado, por razões óbvias, de novo Sol. E um laço de atração análogo ao que existiu, na evolução solar, entre o reino saturnino retardatário e os espíritos da personalidade no novo Saturno. Forma-se entre cada um desses corpos cósmicos e os seres lunares correspondentes. Levaria demasiadamente longe seguir em detalhes todos os corpos cósmicos emergentes. Deve ser suficiente termos indicado porque, da formação cósmica unitária que no início da evolução da humanidade aparece como Saturno, se desprende cada vez mais uma série de corpos cósmicos. Depois da intervenção dos espíritos da forma na Lua, a evolução prossegue durante algum tempo, da forma descrita. Depois disso ocorre novamente uma pausa, durante a da qual os elementos mais grosseiros dos três reinos lunares permanecem numa espécie de estado de repouso. As partes mais sutis, contudo, especialmente os corpos astrais dos seres humanos, separam-se dessas formações mais toscas. Eles atingem um estado em que as forças superiores dos sublimes seres solares podem exercer sobre eles uma ação particularmente intensa. Depois do intervalo de repouso, eles impregnam novamente aquelas partes do ser humano constituídos das substâncias mais grosseiras. Pelo fato de terem assimilado poderosas forças no intervalo de repouso, no estado livre traço, eles podem torná-las substâncias mais grosseiras maduras para o efeito que, após certo tempo, deverá ser exercido sobre elas pelos espíritos da personalidade e pelos espíritos do fogo normalmente desenvolvidos. Entre mentes, esses espíritos da personalidade elevaram-se a um nível que lhes confere a consciência da inspiração. Aí eles não só podem perceber em imagens, como na consciência imagética interior, os estados interiores de outros seres, mas também, como numa linguagem sonora espiritual, o próprio interior desses seres. Os espíritos do fogo, por sua vez, elevaram-se ao grau de consciência que os espíritos da personalidade possuíam no Sol. Ambas as espécies de espíritos podem, com isso, interferir na vida já amadurecida do ser humano. Os espíritos da personalidade atuam sobre o corpo astral e os espíritos do fogo sobre o corpo etérico. Com isso, o corpo astral adquire o caráter da personalidade. Doravante não só vivencia o prazer e a dor, mas também os relaciona consigo próprio. Ele ainda não alcança uma consciência completa do eu que diga a si mesmo estou aqui, mas sente-se apoiado e protegido por outras entidades em seu redor. Elevando até ela seu olhar, pode dizer a si mesmo, este meu ambiente me mantém na existência. Os espíritos do fogo atuam agora sobre o corpo etérico. Sob sua influência, o movimento das forças desse corpo se converte cada vez mais numa atividade vital interior. O que aí surge encontra uma expressão física numa movimentação moral e em fenômenos de crescimento. As substâncias gasosas se condensaram em líquidas. Pode-se falar de uma espécie de nutrição, na medida em que o elemento recebido do exterior é transformado e elaborado no interior. Se imaginarmos um processo intermediário entre a nutrição e a respiração no sentido atual, teremos uma ideia do que então acontecia a esse respeito. As substâncias nutritivas eram extraídas pelo ser humano do reino das plantas animais. Deve-se imaginar essas plantas animais flutuando, sobrenadando, ou levemente arraigadas, num elemento ao seu redor, tal como os animais inferiores atuais vivem na água ou os animais terrestres no ar. Contudo,
Esse elemento não é nem água nem ar no sentido atual, e sim algo intermediário, composto de ambos, uma espécie de vapor espesso onde as mais variadas substâncias se movem para lá e para cá, como que à mercê das mais diversas correntes. As plantas animais parecem apenas formas condensadas regulares desse elemento, muitas vezes diferenciadas, fisicamente, apenas um pouco de seu ambiente. O processo respiratório existe ao lado do processo de nutrição. Não é como na Terra, e sim como uma sucção e exalação de calor. Para observação suprassensível, é como se durante esses processos se abrissem novamente e se fechassem certos órgãos pelos quais penetrasse e saísse uma corrente calórica, e também como se as substâncias aeriformes e aquosas fossem introduzidas e expulsas. E pelo fato de, nesse estágio de sua evolução, o ser humano já possuir um corpo astral, essa respiração e essa nutrição são acompanhadas de sentimentos, de modo que surge uma espécie de prazer quando são absorvidas, de fora, substâncias proveitosas para a constituição do ser humano. Desprazer é provocado quando substâncias nocivas se introduzem, ou mesmo apenas chegam até as proximidades. Assim como, da maneira descrita, durante a evolução lunar o processo respiratório estava próximo ao processo de nutrição, o processo ideativo tinha afinidade com a reprodução. Das coisas e seres que circundavam o homem lunar não partia um efeito imediato sobre qualquer dos sentidos. A representação mental consistia muito mais no fato de que, pela presença de tais coisas e seres, movimentavam-se imagens na consciência vaga, crepuscular. Essas imagens estavam numa relação muito mais íntima com a efetiva natureza do ambiente do que as percepções sensoriais atuais, que em cores, sons, odores, parecem só mostrar o aspecto exterior dos seres. Para termos um conceito mais claro da consciência dos homens lunares, imaginemo-los como que integrados no ambiente vaporoso acima descrito. Nesse elemento vaporoso se desenrolam os mais diversos processos. Matérias e substâncias ora se combinam, ora se dissociam. Partes se condensam, outras se refinam. Tudo isso se passa sem que os seres humanos o vejam ou ouçam de imediato, contudo, provoca imagens na consciência humana. Essas imagens são comparáveis às da atual consciência onírica, tal qual, por exemplo, quando um objeto cai ao solo e uma pessoa adormecida não percebe o processo real, e sim uma imagem qualquer, ela sonha, por exemplo, que foi feito um disparo. Só que as imagens da consciência lunar não são arbitrárias como essas imagens oníricas, na verdade elas são símbolos, e não reproduções exatas, mas correspondem aos processos exteriores. De um fenômeno exterior definido só procede uma imagem, igualmente bem definida. O homem lunar está, por isso, em condições de orientar seus atos segundo essas imagens, tal como o homem de hoje o faz segundo suas percepções. Cumpre apenas considerar que a conduta baseada em percepções está sujeita ao livre-arbítrio, enquanto as ações sob influência das referidas imagens são executadas como que por um vago impulso. Essa consciência imagética não é, absolutamente, de molde a viabilizar apenas a percepção de processos físicos exteriores. Por meio das imagens são representados também os seres espirituais reinantes por detrás dos fatos físicos, bem como suas atividades. Assim, é nas coisas do reino vegeto-mineral que os espíritos da personalidade se tornam, de certo modo, visíveis. Por detrás e dentro dos seres vegeto-minerais manifestam-se os espíritos do fogo, e como seres que o homem consegue idealizar sem estabelecer relação com algo físico, contemplando-os, por assim dizer, como formações anímicas etéricas, manifestam-se os filhos da vida. Embora essas representações mentais da consciência lunar não fossem reproduções, mas apenas símbolos do exterior,
Sua atuação sobre o interior do ser humano era muito mais significativa do que as atuais representações mentais do homem transmitidas pela percepção. Elas podiam colocar todo o ser interior em movimento e atividade. Era de acordo com ela que os processos interiores se modelavam. Elas eram autênticas forças plasmadoras. O ser humano assumia a forma que estas lhe imprimiam, convertendo-se, por assim dizer, numa reprodução de seus próprios processos de consciência. Quanto mais o progresso da evolução se realiza dessa forma, tanto mais tem por consequência o fato de se produzir no ser humano uma transformação profundamente decisiva. O poder que parte das imagens da consciência perde gradualmente a faculdade de estender-se sobre toda a corporalidade humana. Esta se divide em duas partes, em duas naturezas. Formam-se componentes sujeitos à ação plasmadora da consciência imagética que se tornam, em alto grau, uma reprodução da vida ideativa no sentido recém-descrito. Outros órgãos, porém, subtraem-se a essa influência. Numa parte de seu ser o homem está, por assim dizer, excessivamente denso e determinado por outras leis para poder orientar-se segundo as imagens da consciência. Estas se subtraem à influência do ser humano, submetendo-se porém a uma outra, a própria influência dos sublimes seres solares. Contudo, a essa etapa da evolução vê-se preceder um intervalo de repouso, durante o qual os espíritos solares adquirem energia para atuar sobre os seres da Lua sob condições completamente novas. Após esse intervalo de repouso, o ser humano está claramente dividido em duas naturezas. Uma delas está subtraída à ação independente da consciência imagética, assume uma forma mais definida e coloca-se sob a influência de forças que, embora procedentes do corpo lunar, só surgem aí pela influência dos seres solares. Essa parte do ser humano participa cada vez mais da vida estimulada pelo Sol. A outra parte eleva-se da primeira como uma espécie de cabeça, em si é móvel, plástica, modelando-se como expressão e veículo da nebulosa vida consciente do homem. Todavia, ambas as partes estão intimamente ligadas. Entre elas há um intercâmbio de seivas. Membros se estendem de uma para dentro da outra. Uma significativa harmonia se estabelece pelo fato de, no decorrer do tempo em que tudo isso sucedeu, ter-se criado entre o Sol e a Lua uma relação coerente com o rumo dessa evolução. Num trecho anterior já foi relatado como, por força de sua evolução, os seres em progresso separam seus corpos celestes de uma massa cósmica geral. É como se eles irradiassem as forças segundo as quais as substâncias se estruturam. O Sol e a Lua se separaram de acordo com a necessidade de estabelecer domicílios adequados para os respectivos seres. Todavia, essa determinação da matéria e de suas forças pelo espírito vai bem mais adiante. Os próprios seres também condicionam certos movimentos dos corpos cósmicos, determinadas revoluções de uns em redor de outros. Com isso esses corpos modificam sua posição em relação aos demais, e, modificando-se a posição de um corpo cósmico em relação ao outro, modificam-se também os efeitos de seus seres correspondentes entre si. Assim ocorreu com o Sol e a Lua. Pelo movimento da Lua em torno do Sol, os seres humanos ora se encontram sob a influência predominante da atividade do Sol, ora se afastam dessa influência, entregando-se mais a si próprios. O movimento é um resultado da mencionada dissidência de certos seres lunares e do acordo selado em torno da luta originada por isso. Esse movimento é apenas a expressão física da relação de forças espirituais criadas pela dissidência. O fato de um corpo mover-se ao redor de outro origina, nos seres que habitam nos corpos cósmicos, os estados alternados de consciência dos quais falamos anteriormente. Pode-se dizer que, alternadamente, a Lua dirige sua vida ao Sol e afasta dele. Existe um período solar e um período planetário, e no decorrer deste último os seres lunares se desenvolvem na face lunar contrária ao Sol. Contudo,
No caso da Lua se acrescenta algo além do movimento dos corpos celestes. A consciência suprassensível e retrospectiva pode ver, na verdade, como os próprios seres lunares se movem, em períodos bem regulares, em torno de seu corpo cósmico. Assim, em certas épocas eles buscam os lugares onde possam abandonar-se a influência do Sui, em outras, migram para lugares onde não fiquem sujeitos a essa influência e possam, de certo modo, refletir sobre si próprios. Para completar o quadro representativo desses processos, deve-se também ter presente que nesse período os filhos da vida alcançam seu nível humano. Mesmo na Lua, o homem ainda não pode servir-se de seus sentidos, cujos rudimentos já se haviam formado em Saturno, para sua própria percepção de objetos exteriores. Porém no nível lunar esses sentidos se tornam instrumento dos filhos da vida, que se servem deles para ter percepções. Assim esses sentidos, que pertencem ao corpo humano físico, entram numa inter-relação com os filhos da vida. Estes últimos não apenas se servem deles, mas também os aperfeiçoam. Pelas relações mutáveis com o Sol ocorre agora, conforme já descrito, uma transformação nas condições de vida do próprio ser humano. As coisas sucedem de modo tal que, a cada vez que fica sujeito à influência solar, o ser humano se abandona à vida do Sol e a seus fenômenos mais do que a si próprio. Durante esses períodos, ele experimenta a imensidão e majestade do universo tal qual estas se expressam no Sol, e é como se as absorvesse. Justamente os seres sublimes que estabeleceram sua morada no Sol atuam então sobre a Lua. Esta, por sua vez, atua sobre o ser humano. Essa atuação, contudo, não se estende à totalidade deste, mas particularmente às suas partes subtraídas à influência das próprias imagens da consciência. Especialmente os corpos físico e vital adquirem certo tamanho e configuração. Para isso, no entanto, os fenômenos da consciência se retraem. Quando, em sua vida, está afastado do Sol, o ser humano se ocupa com sua própria natureza. Inicia-se então uma atividade interior, especialmente no corpo astral. Por outro lado, a forma exterior se torna menos vistosa, menos aperfeiçoada. Assim, pois, durante a evolução lunar existem os já caracterizados dois estados alternados de consciência, claramente discerníveis, um mais nebuloso, durante o período solar, e outro mais claro, durante a época em que a vida está mais entregue a si própria. O primeiro estado é, sem dúvida, mais obscuro, mas por outro lado é menos egoísta. Aí o homem se consagra mais ao mundo exterior, ao universo refletido no Sol. Trata-se de uma alternância entre os estados de consciência, comparável tanto à alternância entre sono e vigília no homem atual como também à sua vida entre o nascimento e a morte, de um lado, e a existência mais espiritual entre a morte e um novo nascimento, de outro. O despertar na Lua, quando o período solar gradualmente cessa, poderia caracterizar-se como um estado intermediário entre o despertar do homem atual a cada manhã e seu nascimento. Do mesmo modo, o obscurecimento gradual da consciência ao se aproximar o período solar é como um estado intermediário entre o adormecer e o morrer. Ocorre que uma consciência do nascer e do morrer, conforme a possui o homem atual, ainda não existia na antiga Lua. Era numa espécie de vida solar que o homem se entregava ao gozo dessa vida. Ele era, durante esse tempo, subtraído à sua vida própria, vivendo mais espiritualmente. Só nos cabe tentar uma descrição aproximada e comparativa daquilo que o homem vivenciava nesses períodos. Ele sentia como se as forças do universo afluíssem para ele, palpitassem através dele. Como que embriagado pelas harmonias do universo, das quais compartilhava, eis como ele se sentia aí. Em tais épocas que seu corpo astral parecia liberto do corpo físico, do qual também uma parte do corpo vital era retirado. E esse conjunto composto de corpo astral e corpo etérico era como um delicado e maravilhoso instrumento musical,
em cujas cordas ressoavam os mistérios do universo. Era de acordo com as harmonias universais que se plasmavam os membros da parte do ser humano sobre a qual a consciência tinha apenas uma influência mínima, pois nessas harmonias atuavam os seres do Sol. Assim, essa parte do homem foi esculpida, em sua forma, pelos sons espirituais do universo. Nesse contexto, a alternância entre o estado mais claro de consciência e este mais obscuro, durante o período solar, não era tão radical como a que existe, no homem atual, entre a vigília e o sono totalmente sem sonhos. Aliás, a consciência imagética não era tão clara como a atual consciência de vigília. Por outro lado, tampouco a outra consciência era tão obscura quanto o sono sem sonhos da atualidade. E assim o ser humano tinha uma espécie de consciência, embora indistinta, do jogo de harmonias cósmicas em seu corpo físico e na parte do corpo etérico que permanecerá ligada ao primeiro. No período em que o Sol, de certa forma, não brilhava para o homem, as representações imagéticas apareciam na consciência em lugar das harmonias. Aí reviviam, nos corpos físico e etérico, especialmente os membros que estavam sob o poder imediato da consciência. Em compensação, as outras partes do ser humano, sobre as quais não atuavam as forças plasmadoras do Sol, passavam por um processo de endurecimento e de ressecamento. E quando se aproximava novamente o período solar, os corpos velhos se desintegravam, eles se desprendiam do ser humano, e como que de um túmulo de sua antiga corporalidade ressurgiu o homem regenerado no interior, embora ainda insignificante sob essa forma. Havia ocorrido uma renovação do processo vital. Pela atuação dos seres solares e suas harmonias, o corpo ressuscitado se remodelava em sua perfeição, e o processo descrito acima se repetia. E o homem sentia essa renovação como vestir de uma nova roupagem. O núcleo de seu ser não havia passado por um nascimento ou uma morte autênticos, havia somente passado de uma consciência espiritual sonora, na qual ele estava entregue ao mundo exterior, para uma consciência em que ele se consagrava mais ao íntimo. Ele havia trocado de pele, o antigo corpo se tornara inútil, tendo sido despojado e renovado. Com isto também foi mais exatamente descrito o que, acima, caracterizamos como uma espécie de reprodução e ressaltamos possuir afinidade com a vida ideativa. O ser humano produziu algo semelhante a si mesmo, no que se refere a certas partes dos corpos físico e etérico. Todavia, do ser parental não surge um ser filial inteiramente diferente, e sim o núcleo essencial do primeiro se transpõe ao segundo. Ele não produz um novo ser, mas a si próprio sob nova forma. É assim que o homem lunar experimenta uma alternância de consciência. Ao aproximar-se o período solar, suas representações imagéticas se desvanecem progressivamente, e um feliz abandono preenche. Em seu plácido interior ressoam as harmonias cósmicas. Perto do final desse período, animam-se as imagens no corpo astral. Ele começa a ter mais sentimentos e sensações de si próprio. O homem vivencia algo como um despertar da bem-aventurança e da calma nas quais estava submerso durante a época solar. Contudo, outra importante vivência ocorre então, com a nova clarificação das imagens da consciência. O homem se vê como que envolto por uma nuvem descida do universo qual uma entidade sobre ele. Ele sente essa entidade como algo pertencente a ele próprio, como uma complementação de sua própria natureza. Sente-a como aquilo que lhe presenteia sua existência, como seu eu. Essa entidade é um dos filhos da vida. Diante dele, o homem sente o seguinte: foi nele mesmo que eu também vivi enquanto, na época solar, estava entregue à magnificência do universo. Só que naquela ocasião ele não me era visível, mas agora posso vê-lo. E é também desse filho da vida que emana a energia para a atuação que, na época destituída de sol, o homem exerce sobre sua própria corporalidade. E quando o período solar se aproxima de novo, o homem sente como se ele próprio estivesse uno com o filho da vida.
Embora tampouco o veja então, sente-se intimamente ligado a ele. Na relação com os filhos da vida, não ocorria de cada ser humano ter para si um deles. Todo um grupo de homens sentia como se tal ser lhes pertencesse. Assim, pois, na Lua os homens viviam isolados em tais grupos, sendo que cada grupo vivenciava num filho da vida seu grupal comum. A distinção entre os grupos se afirmava principalmente pelo fato de os corpos etéricos possuírem uma forma especial em cada grupo. Como, no entanto, os corpos físicos se modelavam segundo os corpos etéricos, também nos primeiros se imprimiam as diferenças dos segundos, e da mesma forma os grupos humanos individuais apareciam como muitas espécies humanas. Ao olhar para os grupos humanos pertencentes a eles, os filhos da vida se viam, de certa maneira, multiplicados nos seres humanos individuais, sentindo aí sua própria egoidade. Era como se eles se refletissem nos homens. Era essa também a tarefa dos sentidos humanos naquela época. Já foi mostrado que eles ainda não transmitiam quaisquer percepções de objetos, mas refletiam a essência dos filhos da vida. O que os filhos da vida percebiam por meio dessa reflexão conferia-lhes a consciência do eu. E o que foi suscitado por esse espelhamento no corpo astral humano são justamente as imagens da vaga e crepuscular consciência lunar. O efeito dessa atividade realizada pelo homem em reciprocidade com os filhos da vida se exerceu, no corpo físico, sobre os rudimentos do sistema nervoso. Os nervos se apresentam como prolongamentos dos sentidos para o interior do corpo humano. Pelo exposto, fica visível como as três categorias de espíritos, os da personalidade, os do fogo e os filhos da vida atuam sobre o homem lunar. Considerando-se a época principal da evolução lunar, a época central traço, pode-se dizer que os espíritos da personalidade implantam no corpo astral humano a independência, o caráter de personalidade. A isto deve ser atribuído o fato de o homem poder voltar-se para si mesmo e trabalhar em sua própria formação nas épocas em que o sol, por assim dizer, não lhe aparece. Os espíritos do fogo se ativam no corpo etérico na medida em que este imprime em si próprio a configuração independente do ser humano. Por seu intermédio sucede o fato de o ser humano, depois de cada renovação de seu corpo, sentir-se novamente o mesmo ser. Portanto, graças aos espíritos do fogo é conferida ao corpo etérico uma espécie de memória. Os filhos da vida atuam sobre o corpo físico de modo que este possa converter-se na expressão do corpo astral tornado independente. Eles também possibilitam que esse corpo físico se torne uma reprodução fisiognomônica de seu corpo astral. Em contrapartida, na formação dos corpos físico e etérico, na medida em que, nas épocas solares, estes se desenvolveram independentemente do corpo astral, intervêm entidades espirituais superiores, particularmente os espíritos da forma e os espíritos do movimento. Sua intervenção se efetua da forma acima descrita, a partir do Sol. É sob a influência de tais fatos que o ser humano amadurece, para desenvolver gradualmente em si o germe para a personalidade espiritual, do mesmo modo como desenvolveu o germe do homem-espírito na segunda metade da evolução saturnina e do espírito vital no Sol. Com isso se modificam todas as condições na Lua. Em virtude das transformações e renovações sucessivas, os seres humanos se tornam cada vez mais aperfeiçoados e sutis, ganhando, contudo, também em forças. Com isso a consciência imagética se afirma cada vez mais nos períodos solares, adquirindo assim influência sobre a formação dos corpos físico e etérico, o que antes se devia apenas à ação dos seres solares. O que ocorreu na Lua, graças aos seres humanos e aos espíritos ligados a eles, tornou-se cada vez mais similar ao que anteriormente fora realizado pelo Sol e suas entidades superiores. Como consequência disso, essas entidades solares puderam consagrar cada vez mais suas forças à sua própria evolução. Desse modo, após algum tempo a Lua se tornou madura para estar novamente unida ao Sol.
nova união entre o Sol e a Lua. Observados espiritualmente, esses processos se apresentam da seguinte maneira: os seres lunares dissidentes foram progressivamente dominados pelos seres solares, tendo então de submeter-se a eles de modo que suas funções se ajustassem às dos seres solares, aos quais se subordinavam. Contudo, isso só aconteceu depois de transcorridas grandes épocas em que os períodos lunares se tornavam cada vez mais curtos e os períodos solares cada vez mais longos. Iniciou-se então um novo ciclo evolutivo, durante o qual o Sol e a Lua são uma única formação cósmica. Aí o corpo físico humano se tornou totalmente etérico. Ao dizermos que o corpo físico se tornou etérico, não cabe supor que, em relação a tais estados, não se possa falar num corpo físico. O que foi plasmado como corpo físico durante os períodos saturnino, solar e lunar continua existindo. O importante é reconhecer o físico não apenas em sua manifestação física exterior, pois ele também pode assumir, para o exterior, a forma do etérico e até mesmo do astral. Trata-se precisamente de distinguir entre a manifestação exterior e a regularidade interior. Um elemento físico pode eterizar-se e astralizar-se, mantendo contudo a regularidade física. É isso que ocorre quando o corpo físico do homem já alcançou, na Lua, certo nível de perfeição. Ele assume forma etérica. No entanto, quando a consciência suprassensível, capaz de observar tais fenômenos, se dirige a um desses corpos eteriformes, este não lhe parece impregnado pelas leis do etérico, mas pelas do físico. O físico foi justamente acolhido no etérico, para aí repousar e ser cultivado como num seio materno. Mais tarde ele reaparece também sob a forma física, porém num nível superior. Se os seres humanos da Lua conservassem seu corpo físico com a forma física grosseira, a Lua nunca poderia unir-se ao Sol. Assumindo a forma etérica, o corpo físico adquire mais afinidade com o corpo etérico, podendo de novo ser mais intimamente impregnado pelas partes dos corpos etérico e astral que, nas épocas solares da evolução lunar, tiveram de afastar-se dele. O homem, que durante a separação do Sol e da Lua aparecia como um ser duplo, torna-se novamente uma criatura unitária. O físico torna-se mais anímico, mas por outro lado o anímico fica mais ligado ao físico. Sobre esse ser humano unitário os espíritos solares, em cuja esfera imediata ele entrou agora, podem doravante atuar muito diferentemente do que faziam antes, do exterior para a Lua. O homem está agora num ambiente mais anímico espiritual. Com isso os espíritos da sabedoria podem exercer uma atuação muito significativa. Eles lhe incutem a sabedoria, alentando-o com ela. Desse modo ele se converte, em certo sentido, numa alma independente. A influência dessas entidades vem acrescentar-se à dos espíritos do movimento, que exercem sua atuação particularmente sobre o corpo astral, de modo que este desenvolve uma atividade anímica e elabora um corpo etérico pleno de sabedorias sob a influência das mencionadas entidades. Esse corpo etérico pleno de sabedoria é o primeiro rudimento do que descrevemos num capítulo anterior como a alma do intelecto no homem de hoje, enquanto o corpo astral, estimulado pelos espíritos do movimento, é o germe da alma da sensação. Como tudo isso é provocado no ser humano em seu estado de crescente autonomia, esses germes das almas do intelecto e da sensação se manifestam como expressão da personalidade espiritual. Diante disso, deve-se evitar o erro de supor que nesse período da evolução a personalidade espiritual seja algo específico, paralelamente às almas do intelecto e da sensação. Estas últimas são apenas a expressão da personalidade espiritual, que significa a superior unidade e harmonia entre elas. De especial importância é o fato de os espíritos da sabedoria terem interferido nessa época, da maneira descrita. Na verdade eles não o fazem somente com relação ao ser humano, mas também aos outros reinos que se desenvolveram na Lua. Durante a nova união entre o Sol e a Lua,
Também esses remos inferiores são absorvidos pela esfera solar. Tudo o que neles era físico vem a ser eterizado. Portanto, doravante se encontram nos plantas, minerais e animais vegetais tanto quanto os seres humanos. Contudo, esses outros seres continuam submetidos às suas próprias leis, e por isso se sentem como estranhos em seu ambiente. Apresentam-se com uma natureza a qual esse ambiente é pouco adequado, mas pelo fato de estarem eterizados, a atuação dos